a gente lançaria presencialmente, né, no sistema do colégio. Essas notas já devem aparecer para vocês lá, tá? Bom dia para quem está entrando agora. Então, como essas notas, né, se eu não lançar no sistema do colégio, eu vou passar as notas para vocês, tá? Eu crio uma postagem aqui que eu consigo passar a nota individualmente para vocês, tá bom? Então, a correção é 15 dias, né? Então, sem ser amanhã até uma semana, né? Quarta amanhã, até na quarta que vem. Então, provavelmente, na live de terça-feira, eu acho que provavelmente eu vou ter corrigido, eu falo para vocês sobre isso, tá? De toda maneira, eu estou com a intenção de fazer a correção hoje, nessa live, para vocês ficarem mais tranquilos, para vocês verem o gabarito e tal, tá? Minha intenção é essa. Mas antes eu queria conversar alguns assuntos com vocês. Então, o primeiro assunto era esse, sobre a devolução dessa avaliação, né, que é daqui uma semana, vamos dizer assim, agora, né, já passou uma semana, então daqui uma semana. Era o primeiro assunto que eu queria trabalhar com vocês. Segundo tópico que eu queria conversar com vocês, sobre a questão do campus, né, para a gente poder fazer as atividades de português ficarem mais vivas, né? Quando falo ficar mais viva, significa a gente usar mais o campus para poder fazer as atividades. Então, o que eu conversei com a Cris? Durante esse ciclo, né, que a gente encerra agora antes da semana de outubro, eu dei muita lista para vocês de atividade, só que as listas eram no Word, né? Eu acabei não colocando muitos exercícios vivos no campus. Então, eu conversei com a Cris o seguinte, que eu vou continuar com as listas, obviamente, só que eu vou criar os espaços para vocês responderem no campus. Então, mesmo que eu faça a lista, né? Ou, Brenda, não sei a data certinha, mas tipo antes da semana de outubro. Aí, quando a gente voltar da semana de outubro, já é o último ciclo. Já é como se fosse a terceira etapa. Mas eu não sei, não estou lembrando aqui agora a data certinha, não. Então, o que acontece? Eu vou continuar com as listas de atividades, né? Vou continuar pedindo exercício do livro de vocês também, porque eu acho importante, acho que vale a pena. Só que aí eu vou criar os espaços para vocês responderem no campus. Então, em vez de vocês responderem no caderno, vocês vão responder no campus, tá? Então, vamos supor que eu dei lá para fazer a página, sei lá, página 100 do livro de vocês. Aí, lá no campus, eu vou criar o espaço, né? Aí, eu vou colocar assim, aí o enunciado, em vez de eu copiar o enunciado do livro, que não faz sentido, no enunciado eu vou pôr assim, questão 1 da página 100. Aí, no outro enunciado, questão 2 da página 100. Aí, vocês leem no livro e respondem no campus. Então, a ideia é a mesma, só que em vez de vocês responderem no caderno, vocês vão responder no campus, né? E aí, a atividade vai ficar viva, vai ficar fácil e facilitar para todo mundo, para mim e para vocês, né? Porque aí eu consigo acompanhar quem está tendo dificuldade, quem está fazendo direitinho, e vocês também vão aumentando o rendimento de vocês lá no campus, tá? Então, essa é uma mudança que a gente vai ter a partir de agora, ok? Em português especificamente, né? Porque eu não estava fazendo essas atividades tão vivas lá, tá? Não, aí não precisa responder no caderno, não, tá? Aí, senão vocês vão fazer 2 serviços, né? A ideia é responder só no campus, aí esquece o caderno, tá bom, Gabriel? O caderno você usa se você quiser fazer resumo ou qualquer outra coisa, mas essas atividades ficam preenchidas no campus, aí, né, até mais fácil, que vocês não gostam de escrever mesmo, né? E aí facilita para digitar, dá para vocês fazerem pelo celular também, tá bom? Bom, outra questão que eu queria falar com vocês é que, mais uma vez, alguns alunos me procuraram pedindo para fazer de novo a diagnóstica, para refazer. Então, eu vou falar de novo sobre isso. Não existe possibilidade de refazer a diagnóstica, né? Eu já expliquei isso aqui uma vez, vou falar novamente. A diagnóstica, ou o simulado que a gente fazia, a própria avaliação, né? Ela é uma atividade que é feita para eu diagnosticar o seu aprendizado naquele momento. Então, se você refaz a diagnóstica agora, você está camuflando o resultado, você está tendo um resultado falso, né? Se eu dei uma diagnóstica, sei lá, em julho, e você quer fazer ela agora,
você agora já tem mais conhecimento, você pode ter estudado mais. E aquela diagnóstica, ela servia para medir o seu conhecimento em julho, daquela matéria, naquele momento, né? O que é interessante você fazer? Se você quer fazer isso para você ver se você está bom, se você está bem na matéria, se você está aprendendo, você pode fazer no seu caderno, né? E aí depois você assiste a live em que eu faço o gabarito e você consegue ter um retorno se você está bem ou não na matéria. Agora, se você quer fazer para aumentar o seu rendimento, aí não faz sentido, né? Porque naquela época o seu rendimento era aquele. Se você faz agora, é um rendimento falso, tá? Então, assim, quem quer refazer alguma atividade que não foi feita, né? Que foi postada no campus, tudo bem, atividades não tem problema. Mas a avaliação, diagnóstica, simulado, isso tem que ser o do dia, do momento, tá? Não dá para abrir, não. O que você pode fazer no máximo é fazer numa outra situação, refazer no seu caderno e ver se houve melhor, tá? Mais uma coisa, outro assunto. Hoje está cheio de tópicos para a gente pôr em dia. Eu sei que vocês tiveram a recuperação, né? A aula com a Ana Carolina. Depois, não precisa ser agora, mas depois, quem quiser me dar um retorno, até de sugestão, tá? Eu sei, a Carol falou que fez algumas perguntas, que as pessoas não participaram muito. Se vocês tiverem sugestão, assim, de qual matéria que vocês gostariam que ela trabalhasse da próxima vez, ou que tipo de qual maneira que vocês acham que seria interessante ela trabalhar, aí depois vocês me deem sugestão, vocês me mandam pelo chat, tá? Que aí eu vou conversando com ela e a gente pode ir melhorando esse momento lá da aula da Carol, da monitoria, tá bom? Bom, agora vamos para o último assunto, deixa eu ver se é o último, acho que é o último mesmo, que é as atividades avaliativas, né? Então, há mais tempo, a gente teve uma reunião com a Cristiane, que ela falou para a gente que era importante a gente fazer com vocês algumas atividades pontuadas, né? Que seria igual aquelas atividades que a gente fazia presencialmente, que valia 6, 7, que depois, no final da etapa, a gente fazia a média. E desde então, eu fiz com vocês 4 atividades dessas, que foram no tarefas. Foi aquela da invenção, né? Da invenção, vocês tinham que inventar lá um objeto, um produto. Teve aquela da família Bragança. Depois, teve a do Sherlock e teve a do Frankenstein. Então, foram 4, né? E aí, a Cris conversou com vocês e tudo, e falou que a partir de agora, né, depois que começassem as avaliações mesmo, a avaliação de aprendizado, que a partir de agora que essas atividades serem valorizadas. E aí eu conversei com ela o seguinte, que eu não estava concordando muito que essas avaliações, essas atividades, né, digamos assim, que vocês já tinham feito, não fossem valorizadas. Por quê? Porque elas foram muito bem feitas, né? Então, principalmente a do Sherlock, que eu sei que muita gente gastou muito tempo, que muita gente envolveu pra caramba, perdeu tempo fazendo, perdeu tempo entre aspas, né? Eu acho que se você está fazendo uma coisa da escola, você está ganhando tempo porque você está aprendendo. Mas eu sei que foi um envolvimento muito grande. E eu já tinha falado com vocês, né? Desde sempre que essas atividades seriam avaliativas, que eu ia dar o retorno para vocês. Então, eu consegui, né, que essas atividades realmente valessem, né, dentro dessa média que a gente vai fazer. Então, elas não vão ser descartadas, tá? Porque eu acho que o envolvimento de vocês foi muito bom, apesar de eu achar, né, que, tipo assim, mesmo que não valesse nada, eu já acharia bom, porque eu não acho que a gente tem que valorizar só nota, né? Como eu acabei de dizer, eu acho que só o fato de vocês terem se envolvido, de vocês terem feito, já é muito válido, já é um aprendizado muito grande. Mas eu sei que vocês gostam de nota, né? Então, eu achei válido levantar essa bandeira aí para vocês e para mim também, de que foram atividades muito bem feitas e que eu achava que teve um índice de adesão muito grande, né? Principalmente as duas do livro, tanto a do Sherlock quanto a do Frankenstein, assim, pouquíssimas pessoas não fizeram.
Então, eu achava válido levar em consideração esse envolvimento de vocês e essas atividades valerem nesse ciclo que a gente está, tá? Então, eles não foram descartados e desconsiderados. São essas atividades que vão valer para vocês dentro de português. Então, houve uma exceção, digamos assim, né? No português, que essas atividades vão valer nessa etapa que a gente está. Aí, o que vai acontecer? Eu sei que alguns alunos não fizeram. E aí, a Cris me pediu isso. Olha, é importante, então, que os alunos que não fizeram tenham chance de fazer. Então, eu vou abrir uma segunda chamada para os alunos que não fizeram uma dessas 4 atividades, tá? Do Sherlock, do Frankenstein, da invenção e da família Bragança. E aí eu vou pôr lá no tarefas, direitinho, com data, explicando como que é para fazer. Todas as outras tarefas já estão lá, né, com as explicações de como que é. Então, quem perdeu alguma dessas, pode me procurar no chat também, que eu oriento a vocês como fazer. Quem já fez, está garantido, né? Quem já fez, está tudo ok, está livre dessa tarefa aí, tá? Pois é, aí Ju, aí o que eu ia falar para vocês? Quando eu corrigi o do Frankenstein, dele eu já dei nota, né? Os outros não. Quando eu corrigi o do Frankenstein, eu dei nota só para um do grupo, né? Só para aquele que enviou. E aí, o que eu vou fazer? Na minha planilha, eu tenho essas notas lançadas de todo mundo. Então, eu vou tentar, né? Eu vou, na hora de fazer o cálculo, eu vou incluir a nota para todo mundo, tá? Inclusive no sistema também, a mesma ideia. Eu vou pegar, tipo assim, mesmo que o seu está sem resposta nenhuma, eu vou colocar a nota lá para você e para sua média subir, tá? Então, eu vou ter esse cuidado com vocês, podem ficar tranquilos, tá? Então, quem fez em grupo e se sentiu prejudicado, porque, né, não foi você que mandou, foi outra pessoa do seu grupo, eu vou organizar a nota de todo mundo para todo mundo receber a nota. Todo mundo que participou do grupo, obviamente, né? Quem não fez nada, obviamente, que não vai ganhar nota nenhuma, tá bom? Então, retomando esse último tópico. Eu conversei com a Cristiane, então, consegui, né, defender aí que as atividades que vocês já fizeram de português, que elas não fossem desconsideradas, que elas fossem consideradas nesse ciclo que a gente está, pelo envolvimento de vocês e pelos trabalhos que ficaram muito bem feitos. Então, né, eu bati martelo que eu achava que era não estava certo vocês perderem, não serem valorizados nesses trabalhos, porque eles foram muito bons e deram trabalho para fazer, né? E principalmente porque envolvia a leitura do livro. Então, a Cris abriu essa exceção para o português, a gente vai valorizar, e eu vou abrir uma segunda chamada para os alunos que perderam algum desses 4 exercícios, alguma dessas 4 atividades. E os alunos que não receberam nota ainda, porque fizeram em grupo e outra pessoa do grupo mandou, podem ficar tranquilos que essa nota vai ser lançada para vocês, tá? Então, não vou deixar ninguém prejudicado em função disso, não. Combinado? Alguma dúvida dessas coisas que eu falei até agora? Então, mais atividades no campus, notas lançadas para todo mundo, valorização desses trabalhos, não refazer a diagnóstica e, se precisar, refazer alguma atividade que ficou atrás aí do campus, sem ser dessas que valem muito, tá? Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, depois me chama no chat que eu respondo para vocês individualmente, se alguém precisar, tá? E sobre o chat também, galera, outra coisa. Às vezes, tem coisas, né, que vocês mandam para a Cris, que direto, às vezes é mais fácil mandar para mim, que às vezes vocês mandam para ela, ela não sabe, e aí ela manda para eu responder. Então, é mais fácil vocês virem em mim direto, né? Porque eu consigo entender mais o que é o problema, já que é uma coisa de português, tá? Só que, assim, tem hora que eu não vou responder na hora, né? Tem gente que tá mandando coisa no chat, tipo, sábado, 11 horas da noite. Aí não vai, né? E tem dias também que eu tô por conta do Santo Antônio, né? O meu horário, até quando era presencialmente, obviamente,
Tem dias que eu estou no Santo Agostinho, dias que eu estou no Santo Antônio. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estou envolvida com o Santo Antônio, aí eu não consigo responder porque eu estou dando live lá o dia inteiro. Então, assim, pode esperar que eu responda, e se demorar muito, pode me chamar de novo, porque às vezes a mensagem se perde, tá? A Vini não, né, igual a Brenda fez, a Vini, você não corrigiu minha nota ainda de Fluxem. Aí eu fui lá e arrumei. Demorou, mas arrumei, né? Então, pode me lembrar, tá bom? Então, é isso. Aí, olha só. Tinha ficado para hoje, né, uma atividade do livro de ficção científica, mas eu queria priorizar hoje a correção da provinha da semana passada, tá? Eu sei que vocês estão curiosos aí com as respostas, então eu vou priorizar isso para vocês ficarem menos ansiosos até esperar as respostas semana que vem, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, e se tiver mais alguma dúvida desses assuntos que eu tratei até agora, vocês me mandem no chat ou no plantão daqui a pouco, né? Na hora que acabar essa aula, vocês podem me perguntar no plantão também, que a gente coloca as coisas em dia, tá? Bom, então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, como ninguém falou nada, eu estou entendendo que não teve dúvidas, tá? Sobre o que eu falei aqui agora. Bom, então, olha só. O texto, então, foi um texto daquele livro que eu já tinha mostrado para vocês, Histórias de Ficção Científica. Um texto que se chama Filhos do Sol, que ele fala de um futuro, né, em que as pessoas brancas não conseguiriam sair no sol em função de um problema da pele, né? A pele das pessoas brancas não estaria conseguindo, não estaria aguentando receber a luz solar, né? Então, assim, isso só é dito no final do texto, a gente não sabe até então o que está acontecendo, né? A gente tem um narrador que a gente entende que não é um adulto, pela situação que ele fala da escola, né? Pela situação que ele fala dos amigos, que a mãe dele não deixa ele sair de casa. Então, a gente já sabe que se trata ou de uma criança, um adolescente, enfim, não é um adulto, né? E ele vai contando das dificuldades e das situações que ele passa aí por estar vivendo num mundo onde os raios ultravioletas queimam a pele dele. E lá no final da história, né, a gente tem a revelação quando ele fala, né, ele sempre fala eles, e aí a gente vai entender que o eles que ele fala seriam os negros, né, porque em função da cor da pele, da melanina na pele, eles estariam mais adaptados a esse novo mundo, digamos assim, tá? Bom, a primeira questão que eu coloquei para vocês era uma questão de marcar, que falava assim: Filhos do Sol é um texto de ficção científica, por quê? A resposta correta era a letra C. Aborda questões ambientais, projetando um futuro em que as condições climáticas afetarão a relação entre os grupos étnicos. Então, olha, por que não é a A? A A coloca o seguinte, que só é uma ficção científica porque se passa um futuro distante. O fato da história se passar num futuro distante, isso sozinho não é uma característica da ficção científica, né? Eu posso escrever uma história que se passa num futuro distante, ser uma história de comédia. Não necessariamente está ligada aí a uma projeção científica do mundo atual, né? Então, o erro na letra A estaria nisso, de classificar que ela só é uma ficção científica porque se passa num futuro distante. Inclusive, eu já falei com vocês, né? Você pode ter uma história de ficção científica que se passa no passado, porque esse passado é o futuro de algum momento. Por exemplo, só para não dar um nó na cabeça de vocês, 1920 é um passado para a gente, mas 1920 é futuro se a gente colocar em comparação com 1900, né? Então, 1920 é o futuro de 1900, mas é passado de 2020, tá bom? A letra B fala o seguinte:
apresenta fatos que são decorrentes de mudanças psicológicas e biológicas no homem, determinada pelo progresso científico. Então, primeiro, que a gente não fala, no texto não fala de maneira clara sobre mudança psicológica, né? A gente entende de uma questão biológica, como se a pele negra fosse mais adaptada aos raios solares, e também não fala de progresso científico, né? Na verdade, você pode ter a ideia aí de não necessariamente um progresso, que muita gente hoje, por exemplo, vê, né? Se você tem uma área cheia de árvore, e aí você vai lá e destrói essas árvores para construir prédio. E aí tem gente que chama isso de progresso, e tem gente que não vê isso como progresso, né? Porque você está destruindo a natureza para construir mais prédios, né? Num mundo que já está aí custando a ter matéria sustentável, matéria-prima sustentável, tá bom? E a letra D fala assim: projeta um futuro negativo, mostrando o impacto das mudanças ambientais sobre o indivíduo e a sociedade, anuncia o fim do planeta Terra e a sua civilização. Hora nenhuma no texto fala sobre o fim do planeta Terra, né? Sobre o fim das pessoas. Então, esse era o erro da letra D. Você fala de um futuro em que pessoas de uma determinada raça são mais adaptáveis à situação climática que eles estão vivendo, né? E não tem a ver com questão psicológica nem com o fim do planeta, tá? Então, por isso que na número 1 a resposta era a letra C. A número 2, sobre o narrador do texto, era a letra A. É um garoto branco que sonha poder jogar bola. Por que não é a B? Porque fala de um adulto, né? Ele não está lembrando de uma infância que ele perdeu, ele está vivendo a situação naquele momento, então não é um texto de memória. A letra C fala assim: é um menino do subúrbio que teme os efeitos do raio ultraviolento. A ideia de que ele é do subúrbio não necessariamente fala isso, né? De que ele pertence ao subúrbio. Ele fala que o sol vai brilhar mais forte no subúrbio, mas não fala que ele é desse lugar. Inclusive, ele fala como se fosse de um lugar, de um outro lugar, não um lugar de onde ele está. E na letra D, é um garoto que tem apenas 2 amigos, Lydia e James. Ele não coloca os dois como amigos dele, né? Ele fala que são 2 meninos que ele conhece, que ele gostaria de ser como eles, enfim, porque vê os dois indo para a aula, né? Ou que sente falta deles, alguma coisa assim. Mas ele não põe os dois como amigos no texto, tá? Então, esses seriam os erros. A questão número 3 fala sobre a questão da verossimilhança. A gente trabalhou, né, que o que é verossímil? Aí eu até coloquei no enunciado para vocês o que é verossimilhança, né? Então, é a ideia de parecer verdadeiro, a ideia de a gente ler o texto e se identificar, a gente não vê tudo que está escrito ali como uma coisa surreal, uma coisa que não faz parte da nossa vida, né? Então, eu coloquei ali alguns tópicos que vocês poderiam ter abordado, a começar com a questão da escola, né? Então, o fato de ser uma criança ou um adolescente que estuda, né? Que vê os outros colegas indo para a escola e ele não pode ir. Então, só o fato de existir uma escola na história já é algo da nossa realidade. Então, isso já faz o texto ter uma certa verossimilhança. A outra questão é a ideia das relações sociais, né? Então, você tem aí amigos, colegas da escola, você tem o filho com a mãe, né? Então, quando eu falo de relações sociais, você pode ter falado, por exemplo, de família, né? Você tem um menino que tem a mãe, que a mãe proíbe ele de fazer determinadas coisas. A descrição do espaço, então, você tem uma descrição aí diferente. Não precisava te falar de todos esses, não, tá? Mas pelo menos de mais de um era importante, só para não ficar uma resposta muito vaga, tá? Então, por exemplo, no texto que a gente leu lá do Terceiro Mundo, a descrição era de um lugar muito diferente da nossa realidade, porque ele estava em outro planeta, né? Agora, na nossa situação desse texto aí,
ele fala, né, do sol, dos raios ultravioleta, que o verão vai chegar, das crianças jogando bola na rua. Então, a descrição do espaço se assemelha muito ao que a gente conhece, né? É uma realidade muito próxima da gente, os elementos que ele coloca aí, tirando a questão dele não poder sair, né? Que agora a gente está do mesmo jeito, não por causa do sol, mas é muito próximo da nossa realidade, tá? Posso, Pedro? Só um minutinho que eu volto nela. A questão dos raios ultravioletas, então, assim, isso é uma realidade para a gente, né? Não da forma como está colocado no texto, não da forma como está descrito no texto, mas a gente vivencia isso, né? A gente tem um buraco na camada de ozônio, se a gente for para a praia ou se a gente for para a piscina e a gente ficar o dia inteiro no sol, sem passar um protetor solar, a gente vai ficar com a pele vermelha, né? A gente vai se queimar com os raios. Então, é uma coisa que a gente sabe que existe mesmo, né? Inclusive, outro dia eu estava lendo uma dermatologista falando, inclusive agora, mesmo dentro de casa, que a luz, né, que as lâmpadas emitem, ela também é prejudicial à nossa pele, né? Então, assim, inclusive falando para a gente poder usar protetor solar dentro de casa, porque se a gente fica o dia inteiro debaixo de uma lâmpada, dependendo de onde que a gente trabalha ou estuda, se essa lâmpada fica direto sobre a gente, é ruim também, né? Então, assim, resumindo, a ideia dos raios ultravioleta é uma coisa que existe, né? Esses raios ultravioletas aí não foram inventados, eles existem na nossa realidade. Aí, essas duas últimas coisas que eu coloquei, a arcologias e vocabulário, para mostrar, né? Lá no texto, no finalzinho, eu coloquei para vocês o conceito de que era arcologia, né? Que é um conceito criado por um arquiteto que imaginou prédios enormes que abarcariam uma cidade dentro de um sistema ecológico fechado. Ou seja, então é um conceito que existe. O fato de ter usado esse conceito e mostrar que esse mundo funciona de acordo com esse conceito que foi criado, né? E o próprio vocabulário também. Então, se a gente voltar lá no texto, quando fala, por exemplo, deixa eu pensar aqui, deixa eu tentar achar. Enfim, na hora que ele fala dessa questão dos raios na pele, né? A descrição é uma descrição muito comum para a gente. De não poder brincar, o vocabulário que é usado no texto é um vocabulário muito parecido com uma situação real que a gente está vivendo, né? De não poder brincar na rua, de não poder encontrar com as pessoas. Então, esses aqui, gente, são alguns dos elementos que vocês poderiam ter usado, tá? Pode ter tido alguém aí que colocou alguma coisa que não foi dessas que eu coloquei, mas se também fizer sentido, né, eu vou aceitar. Então, quer dizer que são só essas que eu coloquei que não, tá? Existem outras possibilidades de vocês terem respondido também, então vai depender da resposta que cada um deu. O importante, como eu disse, era falar de pelo menos mais de um, para a resposta ficar mais completa, tá? Na questão 4, depois eu volto, tá, Pedro? Deixa eu só falar de tudo aí, depois se tiver dúvida eu volto. Na questão 4, eu coloquei um trecho que era esse daqui, ó. Ele fala assim, não posso sair, não quando o sol está brilhando, não quando não há nenhuma nuvem para filtrar, não quando não há ozônio, não quando eu tenho a pele clara que eu não posso me bronzear, não quando os bloqueadores solares são tão arriscados. Então, todas as frases desse trechinho começavam com essa negação. Não quando, não quando, não quando. E aí a minha pergunta foi a seguinte, é perceptível que há uma repetição proposital no início das orações. Explique a intenção que há ao fazer uso desse recurso, levando em conta o contexto. Então, o autor queria ressaltar a quantidade de obstáculos que impediam a saída do narrador, né? Então, quais eram os obstáculos para ele? O sol brilhando, não ter nuvem para filtrar, não ter ozônio para filtrar, a pele dele ser clara, os bloqueadores solares serem perigosos. Então, ele queria ressaltar a necessidade de todo o cuidado que ele precisava ter. Então, era para mostrar que a situação dele realmente era uma situação delicada,
né? Que ele tinha várias coisas que impediam a liberdade, que impediam a saída dele para a rua. Então, era para ressaltar, e aí era importante vocês falarem, ressaltar o quê? Né? Não podia só responder se o autor fez uso disso para chamar a atenção. Mas chamar a atenção de quê? Ressaltar o quê? Que o narrador tinha uma lista de obstáculos, né? Que impediam a saída dele. Não, Carol, pode, né? Tipo assim, tanta coisa que ele tem que prestar atenção, né? Que justifica o medo dele. Pode, né? A ideia basicamente é essa. É igual a gente, né? Tem que levar álcool, tem que levar a mão, tem que pôr máscara, não pode beijar, não pode abraçar, né? Então, assim, são tantas coisas para a gente prestar atenção que a gente fica com medo, né? De se a gente quebrou um dos protocolos, digamos assim. Então, pode, tá? Falar isso sim. De que era para ressaltar o medo dele, até para justificar, né? Tipo assim, gente, mas faz sentido esse menino ter tanto medo assim? Faz, olha tanto de coisa que ele, né, que fazia ele correr o risco. Então, tá certinho, tá? Bom, depois, a questão número 5, eu marquei aqui para vocês já azul, já para poder responder. Vocês tinham que colocar para mim quais eram as funções sintáticas dos termos em destaque. Os termos todos eram predicativos do sujeito, tá? Outra coisa, gente, aconteceu lá na hora da prova, né? O meu texto estava assim, igual vocês estão vendo, na hora que eu passei para lá, desconfigurou e eu não percebi que tinha desconfigurado e perdido o negrito. Toda vez que vocês forem fazer uma avaliação, né, minha, não vou falar por todo mundo, mas eu sempre vou estar online com vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, como um monte de gente fez na hora da prova, manda mensagem para mim na hora, que eu vou estar online e vou responder a todo mundo, tá? Então, toda atividade que vocês estiverem fazendo minha, mesmo que não for no horário da live, eu sempre vou estar online, para poder ajudar, né? Como se fosse lá na sala mesmo, igual acontece às vezes na hora da prova, que tem que, né, atrás do professor que for faltando alguma coisa, passa nas salas avisando, eu sempre vou estar disponível, tá? Então, qualquer probleminha que tiver, pode me chamar que eu resolvo para vocês na hora. Então, olha só, os verbos ali, ó, estar, ser, ser, e todos os verbos estão acompanhados de adjetivos de qualidades, bonito, ensolarado, bonito, quente, imaculado, puro, bons. Então, as ideias ali é que esses termos todos são predicativos do sujeito, tá? Eles estão ali na função de dar qualidade, de ajudar na descrição. E aí acaba vindo a resposta da letra B, né? Por que esse tipo de frase é tão importante na ficção científica? Então, eu já tinha falado isso com você, sobre a descrição. Já que eu coloquei, né, assim, por alto, mais ou menos o que eu esperava da resposta de vocês. Que como a gente está falando de um ambiente que não é conhecido, a gente está falando de um local que a gente não é conhecido para nós, que não faz parte da nossa realidade. Quanto mais descrição eu dou, mais o leitor consegue visualizar aquele ambiente, consegue visualizar aquele espaço, tá? Então, a partir do momento que eu vou descrever alguma coisa, obrigatoriamente eu vou usar predicativos, né? Se eu vou descrever, sei lá, a sala aqui, a sala é clara, a sala é grande, a sala está iluminada, a sala é quadrada. Então, para eu usar, para eu dar descrições, para eu dar características, para eu dar qualidades, eu vou usar verbo de ligação. E o verbo de ligação sempre vai trazer com ele o predicativo, né, do sujeito. Eu vou estar qualificando o lugar que eu estou descrevendo. Então, se eu falo lá do texto, né, o céu estava azul, os raios ultravioletas eram fortes, os raios eram, sei lá, o azul estava puro,
o dia estava bonito. Então, todas as frases que foram usadas eram frases com o intuito de descrever o ambiente e, consequentemente, fazer o leitor ter uma visualização melhor do ambiente que está sendo descrito na história, já que ele é um ambiente que não faz parte da nossa realidade, não como ele é contado aí no texto, né? A gente não tem essa questão dos raios dessa maneira aí como está sendo falado. Bom, aí a questão número 5, era para a gente poder localizar a alternativa que tinha predicado verbo nominal. Então, lembrando que... deixa eu aumentar aqui a letra. Ô, Carol, eu não sei como que vai funcionar, assim, se vai existir suplementar dessa avaliação, não. Eu tenho que ver com a Cris como que vai ser o esquema disso, assim, se vai existir uma suplementar para essa prova, tá? Gente, mas é aquilo que eu falei com vocês, assim, eu queria que vocês pensassem muito nisso. Esse ano é um ano muito atípico, né? É um ano que a gente está, assim, aprendendo todo mundo junto, seja na questão de se socializar de longe, na questão de, né, estudar à distância, tudo é muita novidade. Então, assim, mais do que ficar preocupando com nota, né? Não vai ser esse ano que vai fazer você não passar no vestibular, ou que vai fazer você ficar menos inteligente, isso não vai acontecer. Né? Às vezes a gente atrasa, a gente corre contra o tempo, chega lá no cursinho, você fica, sei lá, 3, 4 anos preso no cursinho até passar no vestibular. Então, assim, não foque em nota, foque no aprendizado, tá? Então, por exemplo, Carol, eu tenho certeza, assim, que você, enquanto aluna, se eu for analisar a participação, você é uma aluna que está sempre participando, né? Então, não fica focado só na sua nota, não. Se você pode estar conseguindo entender super bem a matéria, mas na prova você não foi bem, né? Então, assim, a prova, ela te avalia naquele momento, naquela situação. Pensa muito mais se você está conseguindo aprender a matéria de fato, né? Do que se você foi mal especificamente nisso aí. Mas depois eu vou ver com a Cris dessa questão de se vai ter suplementar, né? Como é que vai funcionar isso aí, tá? Mas eu gostaria muito que vocês pensassem esse ano como um ano, assim, de esquecer essa coisa de nota, sabe? Assim, focar muito mais no aprendizado, em todos os sentidos mesmo, assim, de se tornar uma pessoa responsável, que não está sendo, né, o professor não está dando visto no seu caderno todo dia, mas mesmo assim você está fazendo as coisas, é um crescimento para vocês e para a gente, tá? Então, eu foco nisso que eu estou te falando, você é uma das alunas que mais participa, tira dúvida, vai no plantão, manda pergunta no chat, então, assim, isso me dá segurança que você está aprendendo, né? Independente da nota que você tirou nessa prova especificamente, tá bom? Bom, na número 5, tá lá falando assim, ó, os turistas chegaram cedo, então cedo aqui vai ser um adjunto adverbial de tempo, então na letra A não tinha predicativo, né? Esse aqui, ó, ponto de embarque, também é um adjunto adverbial, o cedo é adjunto adverbial de tempo, e ao ponto de embarque é um adjunto adverbial de lugar. Então, a gente tem um verbo de ação, mas a gente não tem predicativo nessa frase. Então, essa daqui não tinha chance nenhuma de ser verbo nominal. Ela era verbal. Né? Na letra B, o chefe demitiu o secretário da instituição. O verbo aqui é demitir. Então, eu não tenho, para esse sujeito aqui, que é o chefe, nenhuma característica sendo dada para ele, né? Como aqui também eu não tinha nenhuma característica sendo dada para os turistas. Então, nessa letra B, aqui também vai ser verbal, porque eu não tenho nessa frase um predicativo que faz essa frase se tornar verbo nominal, tá? Depois, a letra C. A prefeitura asfaltou as novas ruas da cidade.
A mesma situação aqui. Eu não tenho predicativo nessa frase. As novas ruas da cidade é o objeto, é o que foi asfaltado, né? Então, essa frase aqui também vai ser verbal, não tem predicativo. Aí, ficaria sobrando para a gente aqui as duas últimas frases. Por quê? Porque nas duas últimas frases, a gente tem predicativo nas duas, o atrasados e o irritado. Aí agora a gente precisa perceber qual das duas que tem o predicado verbo nominal. Na letra D, atrasados é um predicativo, mas o verbo aqui é um verbo de ação. Na letra E, a gente também tem um predicativo, que é irritado, e a gente tem verbo de ligação. Então, olha só, na letra E, o verbo é de ligação com predicativo, então é predicado nominal. A única que tem verbo de ação mais predicativo é a letra D de dado. Então, a resposta certa era a letra D. É a única que tem predicado verbo nominal, tá? Porque é a que tem predicativo mais verbo de ação. Bom? E, por último, a letra C era para vocês marcarem qual que tem, qual a sinal alternativo cuja função sintática em destaque se diferencia das demais. Então, olha só, o tranquila da letra A, deixa eu aumentar a letra aqui. O tranquila da letra A, ele se refere à jovem menina. Então, na letra A, a gente tem predicativo do sujeito. Na letra B, esperançosa está se referindo a Mariana, que também é o sujeito da frase. Mariana fez o concurso esperançosa. Então, esperançosa também é o predicativo do sujeito, que está se referindo a Mariana. Na letra C, os fiscais acharam os preços dos produtos caríssimos. Caríssimos não está se referindo aos fiscais. Caríssimos está se referindo ao objeto, o predicativo do objeto. Paulo e Marcelo estudam animados. Animados se refere a Paulo e Marcelo, que é predicativo do sujeito. E, por último, os cientistas retornaram da gruta apressados. Apressados é o estado que os cientistas estavam quando retornaram da gruta. Então, aqui também eu estou dando uma informação, uma qualidade, uma característica para o sujeito. Aqui é predicativo do sujeito. Então, a única frase que tinha uma função sintática diferente era a letra C, porque era predicativo do objeto. Os outros todos eram predicativo do sujeito, tá? Então, a número 6, a resposta era a letra C de casa. Bom, e aí, só voltando lá na que o Pedro pediu na 3, na 2, né? Aqui, ó, na letra A, Pedro, durante todo o texto, ele fala que ele queria sair na rua para poder jogar a bola, né? A Lídia ou James, deixa eu achar aqui o trecho que fala deles. Aqui, ó. São 5 amigos. Quer ver? Não, ouço gritos de prazer, em seguida vejo eles passarem correndo sobre a minha janela. São 5. Conheço James e Lídia porque frequentam a minha escola. Tá vendo? Então, eles não eram amigos dele. Ele conhecia eles porque eles frequentavam a escola, tá? E quando ele fala do subúrbio, ele fala assim, ó. Logo vai ser verão nos subúrbios. Então, a ideia não necessariamente confirma que ele mora lá, tá? Por isso que a resposta era a letra A. E deixa eu ver, João Pedro, nessa eu tinha pensado que na B, como não está separado por vírgula, eu pensei que esperançosa era adjunto de nominal. Está errado? Olha só, aí, João, você tinha que lembrar que tem um verbo no meio. Você lembra? O adjunto adnominal, lembra que ad
junto. Ele está junto, ele não é separado nem por vírgula, nem por verbo, tá? Então, adjunto não se separa do núcleo, nem por vírgula, nem por verbo. O predicativo, ele pode estar separado ou por vírgula ou por verbo. Então, nesse caso aqui, ó, o esperançosa está aqui no final da frase, Mariana está lá no início e tem o verbo fazer entre eles. Então, se tem um verbo entre o sujeito e a palavra, já estou separando os dois. Então, não pode ser adjunto, tá? Ah, tá, entendi. Não, mas olha só, não faz muito sentido, né? Tipo assim, enfermeira esperançosa ser uma coisa só. Você não faz um concurso para ser uma enfermeira esperançosa, né? Você pode fazer um concurso para ser, por exemplo, um médico cardiologista. Aí tudo bem, porque cardiologista é como se fosse um ramo da medicina, né? Mas esperançosa não é um ramo da enfermagem, entendeu? Se fosse assim, Mariana fez o concurso para enfermeira, sei lá, de criança. Aí tudo bem, tá? Isso, como se fosse o nome do concurso, isso mesmo. Pois é, Gustavo, justamente quando não se especifica, você não tem certeza da afirmação, você não pode marcar aquela resposta como sendo a certa, né? Se não é um dado que foi dado no texto, você tem aquilo ali como uma possibilidade. Então, você não sabe se aquilo ali procede. Pode ser que seja. Então, você tem que afirmar a alternativa que traz a opção mais correta, aquela que você tem mais certeza de acordo com as coisas que foram ditas no texto, tá? Bom, galera, aí é o seguinte, olha só. Hoje, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. A gente, então, agora está faltando de ficção científica, corrigir o exercício que ficou, né? Que é o que vai fechar a matéria de ficção científica. Então, hoje eu não vou dar postagem, tá? Porque a gente vai começar a matéria nova, então eu preciso primeiro explicar a matéria para poder dar exercício, né? E a gente ainda tem que corrigir esse exercício de ficção para encerrar a matéria. Então, na aula de sexta, na live de sexta, a gente corrige esses exercícios da ficção científica, encerra essa matéria, e aí na semana que vem eu vou começar a matéria nova com vocês, tá? E aí eu gostaria que os alunos que estão aí devendo alguma atividade, dessas que eu conversei com vocês no início da live, me procurassem para poder orientar. Eu vou fazer a postagem, ainda não fiz, tá? Eu vou abrir lá no Tarefas a segunda chamada, vou dar um prazo para vocês fazerem, e aí quem tiver alguma dúvida me procura para a gente poder resolver essa questão, tá bom? Combinado? Acabou já, Carol. A prova foi só isso. Já corrigi tudo. Tá bom? Eu posso deixar ela lá para vocês, se vocês quiserem. Mas aí também vai estar na live, né? Acho que não tem necessidade, não. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma questão, é só me procurar. Tá bom? Deu para entender tudinho, gente? Então, tá bom. Então, um beijo para vocês. Tem plantão agora. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode me procurar lá, tá? Vou sair. Beijo, Lavínia. Falou. Oh, pode falar. Eu vou sair aqui e já entro lá no plantão, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, um beijo e até sexta-feira. Obrigada, viu, pela presença. Um beijo.